Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, ou seja, a revista de Escola Dominical. Nessa oportunidade, nós vamos estudar a lição 7, né? Não matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento moral e universal. Quem vos fala com você é o presbítero Florival, congrego na Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nós estamos aqui mais uma vez. Seja bem-vindo você que é aluno, você que é professor, você que gosta de aprender a Palavra de Deus. E nós estamos aqui mais uma vez pela misericórdia de Deus para estudarmos um pouco mais a lição 7 da revista de Escola Dominical. Então vamos lá. Aqui no primeiro tópico nós temos aspectos essenciais do sexto mandamento. Primeiro ponto, o aspecto espiritual do mandamento, o aspecto legal do mandamento e o aspecto intencional do mandamento. Aqui no segundo tópico nós temos Jesus Cristo, o sexto mandamento. Uma questão de coração, uma ação motivada pela ira. No segundo e terceiro ponto nós temos tratando do coração. Já aqui no terceiro tópico nós temos o respeito ao dom da vida, o cuidado em preservar a vida e um código a ser respeitado. Terceiro ponto, a violação do mandamento. Aqui nós podemos observar que o bispo Samuel Ferreira, ele dividiu aqui a lição em 3 tópicos, né? Em 3 tópicos, o esboço da 7ª lição da Escola Dominical foi dividido em 3 tópicos: os aspectos essenciais do sexto mandamento. Segundo, Jesus Cristo, o sexto mandamento. Terceiro, respeitando ao dom da vida. Então ele aqui dividiu em 3 tópicos, com pontos de esclarecimento aqui que é muito importante para o nosso crescimento espiritual nesta 7ª lição. Não matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento moral e universal. Antes de entrarmos aqui para estudarmos aqui a 7ª lição, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Pode fazer os comentários que nós vamos ler todos os comentários. E deixe um like aí você que é professor, você que é aluno, você que gosta de aprender a Palavra de Deus, nos ajude a crescer. Nos ajude a crescer no YouTube. Faça parte desse crescimento, né? Desse crescimento aí. Nosso canal Professor de Escola Dominical. Amém? Então vamos ler aqui o texto de referência. O texto de referência está em Êxodo, capítulo 20, no versículo 16, 17, 18 e 19. No versículo 20, o capítulo 20, versículo 3 diz: não matarás. Aqui em Números, no capítulo 35, versículo 16, 17, 18 e 19. A leitura é o texto de referência, né? Que é extraída o comentário dessa 7ª lição. Não matarás. Porém, se ferir com um instrumento de ferro e morrer, homicida certamente homicida morrerá. Ou se ferir com pedra a mão, do que se possa morrer, ele e ela morrer. O homicida certamente morrerá. Ou se ferir com instrumentos de pau que estiver na mão, de que possa morrer,
e ela morrer, o homicida é certamente homicida, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando matá-lo-á. Então esse aqui é o texto de referência do esboço da nossa lição. Não matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento moral e universal. Vamos aqui então para o comentário, né? Do primeiro tópico. O aspecto espiritual do mandamento. É importante falar para os irmãos que nós não vamos ler toda a revista. Nós vamos ler assim alguns trechos aqui bem pequenininho. E dentro desse trecho que nós vamos ler, nós vamos fazer um comentário. Vamos aqui também fazer um resumo. Na escola dominical é 1h30, né? 1h20, 1h30 de estudos, onde eu congrego. Tem alguns ministérios que é 1h. Aqui nós vamos se limitar aqui a 40 minutos, né? 40 minutos aqui, não vamos prolongar muito, para que o vídeo não fique muito longo. E vamos aqui fazer um resumo aqui, que pode ajudar muito você, né, que é professor de escola dominical, nesse resumo, a enriquecer a aula, né, a sua aula, aonde você congrega, para que você ministre também a palavra de Deus lá, como professor de escola dominical. Então vamos aqui para o primeiro tópico. O aspecto espiritual do mandamento. O aspecto fundamental do mandamento é o significado sagrado da vida. O sentido sagrado da vida é derivado de duas verdades. Primeiro, somos feitos à imagem de Deus. Segundo, Deus é o doador da vida. Na aliança noética, a questão do assassinato e suas implicações são abordadas pela primeira vez. Essa é importante verdade. Feitos à imagem de Deus, e é mencionado lá em Gênesis, no capítulo 9, versículo 6. Aqui nós vamos ver aspectos essenciais do sexto mandamento. O que significa aqui aspectos essenciais? Aqui nós acabamos de ler, que primeiro, há duas verdades aqui no aspecto dos essenciais do mandamento, no aspecto essencial. Significa que nós, primeiro, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É importante dizer que mesmo o homem caído no pecado, né, mesmo não sendo regenerado, ele traz na sua vida a imagem e semelhança de Deus. Embora ele esteja morto espiritual, ele traz a imagem de Deus na sua vida. Mas nós vamos ver que essa imagem foi totalmente arruinada por causa do pecado de Adão. Então nós vamos ver que o homem, quando ele aceita Jesus como Salvador da sua vida, né, essa semelhança com Deus, digamos assim, semelhança moral com Deus, ela é restaurada quando esse homem aceita Jesus. Quando esse pecador aceita Jesus, essa imagem que foi arruinada lá por causa do pecado de Adão, né? Que o homem está espiritualmente morto pelo pecado, por causa do pecado. Quando ele aceita Jesus, a imagem de Deus é restaurada na sua vida, através do perdão dos pecados, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através do sangue de Cristo. Essa imagem é restaurada na vida do homem. Então nós vamos ver aqui, a primeira verdade é essa: somos a imagem de Deus. Né? Ou seja, a palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 1, que Jesus é a imagem expressa de Deus. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Né? Ele é a imagem perfeita de Deus. E a Bíblia está escrito desse jeito, que ele que quando Jesus veio, ele trouxe, né, a imagem perfeita de Deus, né, através ali da santidade, da comunhão que ele tinha com Deus. Devemos dizer que a imagem de Deus não está falando simplesmente no seu aspecto material, ou seja, na materialidade da nossa presença, do nosso corpo. Não é isso.
Também queremos dizer que Deus, não queremos dizer que Deus não tem forma. Nós podemos observar que Jesus, né, ele é a expressa imagem de Deus. Ou seja, Deus não é um monstro, uma coisa assim sem forma e vazia, não. A palavra de Deus fala assim que Deus ele nos fez conforme a sua imagem e de acordo com a sua semelhança. Então nós vamos ver que Deus, nós somos parecidos com Deus, mas essa semelhança que nós estamos com Deus é a semelhança moral, né? Essa a semelhança na santidade que nós temos com Deus. Então nós vamos ver nesse sentido, é o sentido espiritual que nós temos com Deus. Porque nós temos o espírito e temos a alma, né? Então a alma e o espírito é a parte imaterial. Nós podemos ver que Deus ele é espírito, a palavra de Deus fala assim que Deus é espírito. E nós trazemos em nossa imagem, né, a parte imaterial, né, que foi arruinada, foi totalmente arruinada por causa do pecado de Adão, mas como eu disse quase agora, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, né, a nossa parte imaterial, ela foi restaurada a comunhão com Deus, né, e nós temos a semelhança moral com Deus, ou seja, em santidade, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, o segundo ponto aqui, olha, Deus é o doador da vida. Então, nós vamos ver que quando se fala em vida na Bíblia, há vários tipos de vida na Bíblia. Por exemplo, a vida vegetal, né? A vida vegetal, a planta ela tem vida, mas é uma vida vegetal. Tem também a vida animal, tem a nossa vida, que é a vida biológica do nosso corpo, né, a vida biológica, que é através do sistema circulatório, né, através do nosso organismo, dos nossos órgãos, nós podemos ter vida biológica. Mas a vida biológica, ela só tem atividade, ela só tem a dinâmica, né? Ela só é dinâmica através da parte imaterial. Tiago fala assim que o corpo sem o espírito ele está morto, ou seja, está inativo, né? Ou seja, o que nos move, né? O que nos dá a dinâmica do nosso corpo é o espírito e a alma que habita em nosso corpo, né? Que faz o princípio da vida, né? Da vida é esse. Aqui nós estamos falando sobre a vida biológica do corpo e estamos falando sobre a vida espiritual. Então nós vamos ver que tem a quinta vida, né? É a vida vegetal, é a vida animal, a vida biológica, a nossa vida espiritual com Deus. E temos, no conceito de vida, quando se fala de vida, temos aí também a vida eterna. A vida eterna é dada a Deus, ou seja, Deus ele é eterno. Então Deus, através da sua vida eterna, ele nos dá vida também. Nos dá vida, ele nos vivifica, nos dá vida. Né? Nós podemos observar e podemos comprovar, nós podemos atestar que o salário do pecado é morte. O homem morre por causa do pecado. Então, no momento que o homem aceita Jesus como Salvador e Senhor, ele consegue a vida eterna, ou seja, a vida que Deus tem, nós compartilhamos com Deus. Deus nos faz compartilhar com Ele a vida eterna que só Deus pode dar. Então é isso, né? Quando se fala de vida aqui, está falando da vida eterna, né? Está falando da vida eterna. Dentro do texto que nós estamos lendo, nós estamos falando sobre a vida biológica. Não estamos falando sobre a vida espiritual, não estamos falando sobre a vida vegetal, nem animal. E nem da vida eterna, ou seja, a vida que Deus nos dá diante da eternidade. Porque Deus é eterno, Ele nos concede vida eterna. Aqui nós estamos falando da vida biológica, né? Da vida biológica, no seu aspecto material, ou seja, na anatomia do corpo, do nosso corpo biológico. Nós sabemos que quando o coração para de bater,
quando o sangue para de circular, quando o coração para de comprimir o oxigênio, aí nós vamos ver que essa vida biológica ela morre, né? Ela para o funcionamento, né? A paralisação de todo o funcionamento do nosso organismo, dos nossos órgãos, quando para de funcionar, aí a vida é extinguida, ou seja, ela nesse aspecto do corpo, né, da vida biológica, essa vida ela não existe mais. Glória a Deus por isso. Mas quando nós falamos também na vida espiritual, né, nós podemos dizer que quando a pessoa morre, o corpo dela fica ali, e ali é uma separação, ou seja, da parte espiritual, né, que nós chamamos da teologia da parte imaterial, da imaterialidade, que é o espírito e a alma que não se separa. Então nós podemos ver que ali há uma separação, né? Foi assim com Jesus. A palavra de Deus fala assim que Jesus, quando estava morrendo na cruz do Calvário, quando ele deu seu último suspiro, seu último fôlego, ele falou: Pai, eu entrego o meu espírito nas suas mãos. Ou seja, no sentido, quando ele falou isso, no sentido de vida biológica, do corpo dele, que estava morrendo, estava morrendo ou morreu por causa dos nossos pecados. E a palavra de Deus diz que o corpo de Jesus ficou ali no madeiro, na cruz, e a palavra de Deus fala assim que Jesus desceu e foi ali anunciar os espíritos em prisão, que foram desobedientes na pregação lá de Noé, digamos assim, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, antes do nascimento de Cristo. Então vamos aqui para o segundo ponto, o aspecto legal do mandamento. Mesmo que o assassinato fosse considerado um pecado gravíssimo, contudo a lei estabelecia critérios para o julgamento, a fim de evitar precipitações, injustiças e enganos. Havia necessidade de testemunhas para que o assassinato fosse comprovado. Números, capítulo 35, verso 30. O objetivo disso era evitar a injustiça e o abuso na execução de sentenças ou na busca de vingança. Então nós podemos ver que no aspecto legal do mandamento, havia todo um processo ali quando uma pessoa era assassinada, né? Quando a pessoa a vida dela era tirada, havia todo um processo tinha que haver testemunhas, né? Tinha que ser investigada com o tipo de arma que aquela pessoa foi acometida, né, que foi usada para tirar a sua vida, aquela pessoa que estava sendo acusada, né, tinha que ter testemunhas ali para provar realmente que aquela pessoa ela tirou a vida de outro inocente lá, né, um crime doloso, né, com intenção de matar. Crime doloso com intenção de matar aquela pessoa. Então havia todo um processo legal que Deus tinha estabelecido lá no Código Civil, né, na lei civil do povo de Israel. Então havia todo um processo e um dos pontos importantes era ter 2 testemunhas. Jesus falou assim que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade era estabelecida. Toda a verdade. Então nós vamos ver que Deus determinou isso. Para uma pessoa ser julgada e ser condenada como um homicida, né, num crime doloso com intenção de matar, teria que haver testemunhas, no mínimo 2 testemunhas, e aquela pessoa ia ser julgada pelos anciões lá daquela época. Então o objetivo de todo esse processo era para que não houvesse abuso na execução, né, ou seja, para uma pessoa lá não ser julgada e ser condenada, porque, segundo a palavra de Deus, havia pena de morte para o crime hediondo, o crime com intenção de matar. O crime com intenção de matar, o crime planejado, havia uma pena de morte ali. Mas, segundo o que Deus ele tinha determinado, havia todo esse processo, né, que teria de ser julgado pelos anciões de Israel, e se fosse comprovado, realmente aquela pessoa ia ser condenada à morte, ou seja, havia pena de morte lá no Antigo Testamento.
No segundo ponto, nós vamos ver o aspecto intencional do mandamento. Aqui nós vamos estudar sobre a intenção, né? A intenção com que aquela pessoa tira a vida do seu próximo. O que fazer com casos de homicídio involuntário, ou seja, sem intenção de matar? Os casos incluíam acidentes, matar outro ser humano em legítima defesa, de defender a sua família ou defender os seus bens e propriedades. Para esse tipo de caso, Deus havia criado um sistema de cidades de refúgio. O sistema era que, após o homicídio involuntário, o assassino poderia fugir para uma dessas cidades de refúgio para evitar cair nas mãos de uma família, de um familiar da vítima que queria vingança. Então nós vamos ver em casos de homicídio sem intenção de matar, se fosse julgado, né, e havia todo um processo, igual eu falei quase agora, e a pessoa seria julgada e absolvida do crime, e era comprovado um homicídio involuntário, sem intenção de matar, um acidente, né, ou em legítima defesa, ali defendendo a sua família, Deus, ele sabendo que poderia acontecer isso, né? Poderia acontecer da pessoa matar em legítima defesa ou acontecer um tipo de acidente. Então Deus, ele sendo sábio, ele tinha previsto tudo isso, que realmente acontece em nossa sociedade. Então nós vamos ver que Deus, ele pediu para Moisés criar, né, cidades de refúgio, para que aquela pessoa que tivesse cometido crime voluntário ou em legítima defesa, ele poderia, pelo fato da família que perdeu, né, o ente querido, em um acidente ou em um crime, sem intenção de matar, essa família ia querer se vingar daquele rapaz, daquela pessoa, mesmo sabendo que foi um crime voluntário. Um crime voluntário, e Deus, ele determinou que fossem construídas cidades de refúgio para que aquela pessoa pudesse escapar para aquela cidade e ficar lá até a morte do sacerdote, porque o sacerdote, ele julgava também, né, não só a função dele que era administrar no santuário como sumo sacerdote, como sacerdote, os sacrifícios pelo pecado, mas ele também julgava também casos, né, como esse, ou seja, de algumas leis civis que Deus tinha estabelecido para o povo de Israel. Então nós vamos ver que o aspecto intencional do mandamento é esse, né? Que Deus ele ordenou que se fizesse cidades de refúgio para que toda a justiça pudesse ser aplicada, que Deus não queria que uma pessoa inocente fosse condenada sem cometer o crime com intenção, né? Um crime intencional, um crime doloso com intenção de matar. Vamos aqui para o segundo ponto, Jesus Cristo, sexto mandamento. Jesus Cristo e o sexto mandamento. Uma questão de coração. Na interpretação do Senhor Jesus Cristo, matar é tanto uma ação interior, quanto exterior. O Senhor Jesus Cristo dirige essas palavras à posição aos ensinos dos escribas e fariseus, que se concentravam no aspecto externo da lei, no aspecto ritual, mas que dava um pouco importância ao aspecto interno, o que afeta o coração, portanto afeta a conduta. Então nós vamos ver que Jesus, quando ele veio, né, ele deu uma nova dinâmica, uma nova transparência ali nos seus ensinamentos, porque Jesus, a palavra de Deus diz que Deus, ele não vê a aparência por fora, Deus, ele vê o coração. Então o coração na Bíblia fala sobre o centro, né, o centro das nossas atividades. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo habita em nosso coração, um coração santificado, porque o coração é o centro das nossas intenções, dos nossos sentimentos,
né? O coração ele aponta para a alma também. Podemos ver que o coração é um órgão muito importante do nosso corpo físico, mas que também o coração, ele representa a nossa alma, que a alma é a nossa parte espiritual. Então, podemos dizer que Deus, ele não vê somente o nosso exterior, a nossa aparência exterior, mas também Deus ele vê a nossa alma, porque o coração representa a alma, que é a intenção, os sentimentos, né, que é o centro de toda a nossa intenção, né, a nossa intenção. Então nós podemos ver que Jesus ele olha para o coração do homem, né, porque Jesus falou assim, olha, é do coração que sai o adultério, a fornicação, a blasfêmia, o pecado, a mentira, tudo isso, né, o homicídio, a avareza, a idolatria. Jesus falou assim, tudo isso sai do coração do homem, está no coração do homem. Então nós podemos dizer que o problema do ser humano é dentro do coração dele, é a parte interior do ser humano. É a parte interior, né, o espírito e a alma que estão contaminadas pelo pecado. Então Jesus falou a respeito do coração, do nosso coração, que aponta também para a nossa alma, na nossa parte espiritual. Então o problema é espiritual, o problema é por dentro, né? Então nós vamos ver que os fariseus, né, eles julgavam só a intenção, eles julgavam só a questão da aparência, né, no seu exterior. Mas Jesus ele deu uma nova dinâmica falando a respeito do coração do ser humano, né? Do seu aspecto interno, porque é do coração que sai todo o tipo de pecado. Então nós vamos ver que o homem que ele não é regenerado, que ele não nasceu de novo, nós podemos ver que ele tem um coração contaminado, né? O ímpio tem um coração contaminado, o descrente tem um coração totalmente contaminado. É por isso que ele vive na mentira, no adultério, na idolatria, porque ele expõe todo o sentimento dele, toda a vontade dele que está dentro do coração, ele mostra por fora. Então nós podemos ver também que o homem, quando é regenerado, quando foi liberto, né, que ele tem o Espírito Santo, que ele foi salvo, então quando ele está cheio de Deus na vida dele, quando ele tem um coração cheio do Espírito Santo, no coração dele, no corpo dele, na mente dele, quando a mente dele é clareada, né, quando a mente dele tem a revelação, a iluminação, ele só faz coisas boas, ele perdoa, né? Nós podemos ver que toda a intenção do coração dele é externizada através dos seus atos. Ou seja, um homem que foi regenerado, que tem o Espírito Santo que nasceu de novo, ele consegue perdoar, ele consegue amar, né? Ele consegue praticar as boas obras, ele adora a Deus, ele foi liberto, então tudo isso ele mostra por fora, né? Então aí a demonstração e a evidência por fora, nos seus atos, que realmente ele teve encontro com Jesus. E aquele que não foi salvo, regenerado, purificado do pecado, ele realmente vai mostrar nos seus atos, né, nos seus atos externos, realmente o que está no coração e na sua alma. Vamos aqui para o segundo ponto. Uma ação motivada pela ira. No Sermão da Montanha, o Senhor fez uma interpretação magistral do sexto mandamento e mostra como um coração não regenerado e dominado pela ira pecaminosa é basicamente um coração com motivações homicidas. Os fariseus ensinavam que o assassinato consistia em tirar a vida de alguém, mas o Senhor disse que o mandamento se estendia não apenas a ato em si, mas também a atitudes por detrás dele. Então nós podemos ver que Jesus falou assim que a árvore boa produz coisas boas, né? E a árvore má produz coisas más. Por exemplo, um pé de espinhos vai nascer espinhos, né? Um pé de maçã vai nascer maçã. Então Jesus ele está falando sobre a natureza da árvore, né? Ou seja, a sua essência, a natureza, a característica da árvore, que é os seus frutos. Mesmo assim, quem serve a Deus. E os fariseus
Jesus falou isso porque os fariseus, eles pregavam a palavra de Deus, eles falavam muitas coisas boas, mas eles não viviam essas coisas boas porque eles não eram libertos do pecado. Eles não eram libertos do pecado. Então, Jesus falou assim, olha, eles pregam coisas boas e tudo, mas eles não vivem porque a árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos. Então, Jesus, ele falou a respeito disso. No terceiro ponto aqui, né, tirando do coração. Nosso Senhor Jesus mostrou que não são somente o assassinato e a violência que são proibidas por ele, mas até mesmo palavras provocantes e pensamentos irados. A raiz de amargura, de onde brota um assassinato, é uma paixão feroz ou algum desejo desordenado. Para estarmos salvos de impulsos assassinos, devemos andar em espírito e buscar crescermos em Cristo e constante vigilância e oração. Então nós vamos ver que Jesus, ele via o coração, a intenção do coração do ser humano, e Jesus, ele falou assim, olha, se você se irar contra o seu irmão sem motivo, você será réu e será julgado pelo tribunal. Se você falar para o irmão, chamar ele de louco, você será julgado pelo tribunal. Então, Jesus, ele está vendo que a motivação que a pessoa tem no coração. Por exemplo, a pessoa, ela ofende a outra. Ela ofende a outra pessoa. Mas por detrás dessa ofensa, há um desejo muito grande de querer tirar a vida daquela pessoa. Então não fica só na ofensa, porque o pecado ele é gradativo, ele cresce. O pecado, a maldade do ser humano. Então nós vamos ver que Jesus analisou também a motivação, né? A motivação desordenada, a ira, o ódio que a pessoa tem no coração. De sem motivo pegar e amaldiçoar aquela pessoa. Né? Então nós podemos ver que a pessoa, ela amaldiçoa aquela outra pessoa, mas dentro do coração dela o desejo que ela tem é de assassinar, tirar a vida daquela pessoa. E tudo isso sem motivo. Foi o que Jesus condenou. Né? A raiz de amargura, onde brota o assassinato, é uma paixão feroz ou algum desejo desordenado. Então aqui, o bispo Samuel Ferreira, ele nos orienta, né, a andar em espírito, como nós devemos vencer, né, essas paixões, esse desejo desordenado, essa ira desenfreada. A palavra de Deus fala assim, ireis, mas não pequeis. Então nós podemos ver que nós podemos vencer essa batalha interna em nossa vida, porque o crente salvo não está isento desses maus pensamentos, desse ódio, dessa amargura, de tudo isso, porque isso é obra da carne, isso é obra, né, do velho homem, da natureza pecaminosa que nós temos. Mas aqui o bispo Samuel Ferreira, ele fala que devemos andar em espírito, e para andar em espírito nós precisamos orar, precisamos meditar na palavra, precisamos alimentar a nossa vida espiritual, indo para a igreja adorando a Deus, buscando um renovo espiritual, cultuando a Deus, cultivando o amor, cultivando o bem, né? Buscando a presença de Deus e nos enchendo do Espírito Santo para que nós possamos dominar esses impulsos, né? Esses impulsos malignos, carnais, corruptos, esses impulsos que têm ódio, né, no coração, tanto do crente salvo quanto daquela pessoa que não é salva. Pode acontecer isso, esses impulsos violentos. Se o crente não buscar Deus, não orar, não consagrar, não buscar, ele pode deixar a ira tomar conta da vida dele, o ódio, e ele pode até pecar contra Deus. Mas aqui a recomendação é que devemos andar em espírito, vigiar e buscar a Deus em oração. Aqui no terceiro ponto, já estamos aí com 34 minutos, daqui 10 minutos eu vou encerrar. Aqui no terceiro tópico,
o respeito ao dom da vida, o cuidado em preservar a vida. O sexto mandamento trata especificamente do cuidado em preservar a vida. Não matarás. Define o cuidado que devemos ter tanto com as nossas vidas, quanto com de nosso semelhante. A vida é sagrada. Não num sentido panteísta, mas no sentido de que ela surgiu pela vontade de Deus. Nossa tarefa sempre será cuidar dela e nunca extinguir. Então nós podemos ver aqui no terceiro tópico que o sexto mandamento trata do cuidado da vida, né? Deus está dizendo, olha, não matarás. Não matarás. Por que nós não devemos matar? Primeiro, porque é ordenança de Deus. Segundo, que a vida é sagrada. Ou seja, toda vida humana é sagrada, porque nós somos criados por Deus. Deus é o nosso Criador. E a vida é sagrada porque Deus nos criou. E a palavra de Deus diz que tudo que Deus criou é bom, muito bom o que Deus criou. Então, nós podemos entender que é uma ordenança de Deus, é um mandamento de Deus, e nós devemos sempre preservar a vida, né? Porque a vida que Deus nos concede, nós devemos viver em comunhão com Deus. A vida que Deus concede ao ser humano não é para viver no pecado, viver em libertinagem, viver com a vida desenfreada em vários tipos de pecados ou malefícios da vida do ser humano, né? Não, mas a vida que Deus nos deu é para adorar a Ele, para servir a Ele. Deus nos criou para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos reverenciá-lo como Deus criador de todas as coisas. Então nós devemos sempre pregar a preservação da vida. Foi por isso que Jesus veio. Jesus falou assim, olha, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Embora que Jesus falou nesse sentido, no sentido espiritual, no aspecto espiritual, da vida espiritual, ou seja, da vida eterna que Ele nos concede, né? Nós podemos dizer também que a vida biológica, ou seja, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E o corpo é importante porque na ocasião do arrebatamento, Jesus ele virá para levar a sua igreja. E Paulo fala assim que os que morreram em Cristo ressuscitarão, ou seja, o corpo que foi sepultado, ele vai ressuscitar pelo poder de Deus, vai encontrar-se-á com a parte imaterial, né? A parte material que é o corpo, e a parte imaterial vai fundir-se, vai haver uma fusão ali. A parte imaterial vai fundir-se com o corpo e vai ser um só corpo, um corpo glorificado, um corpo poderoso, um corpo ressuscitado, né? Segundo o poder de Deus. Glória a Deus por isso. Aqui no finalzinho aqui, a violação do mandamento. Aqui no terceiro tópico ainda, no finalzinho, no terceiro ponto, vamos ler aqui para a gente terminar então, que já está com 40 minutos, quase. O nível de desrespeito ao descaso com a vida humana é alarmante. Vivemos em um tempo de desumanização, mas, sobretudo, em um tempo em que não há temor de Deus, quando falamos das diferentes formas de desobediência aberta e deliberada ao sexto mandamento. Certamente as mais escandalosas nos vêm à mente, como problemas, crimes passionais, processos por herança e processos entre famílias. Então nós podemos ver aqui que no mundo em que nós vivemos, que é um mundo amaldiçoado por causa do pecado de Adão, e a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, por esses dois fatos, que Satanás ele está nesse presente século mal, em que
este mundo em que nós vivemos, ele foi amaldiçoado por causa do pecado de Adão. Deus fala assim: olha, Adão, maldita é a terra por tua causa, por causa do pecado de Adão. Nós podemos ver que a violência e o homicídio, né, em todos os tipos de crimes na sociedade, nós podemos observar justamente por isso, né? Então nós vamos ver que há muitos países em que é legalizado o aborto. Aqui no Brasil não é legalizado ainda, não é legalizado. Então nós podemos dizer que os políticos, né? Os políticos que fazem projeto de lei, eles querem legalizar o pecado dentro da Constituição. Eles querem legalizar o pecado, né? Há um conflito muito grande em Brasília, né? Aqueles que servem a Deus ou outras pessoas também que são religiosas. Há um combate muito grande na questão do aborto, porque o aborto, né? O aborto é realmente um homicídio, né? Culposo com a intenção de matar. Quando lá o embrião está lá com seus 3, 4 semanas, ele já é a vida ali que está gerando o embrião ali, né? Com 3 ou 4 semanas. E nós vamos ver que há muitos homicídios, há muitos abortos, né? Há muitas vidas sendo tiradas, né? E nós vamos ver que não só na questão do aborto, de destruir aquela vida que está sendo gerada, né? Por causa do pecado, da prostituição. E as pessoas querem ter relação sexual, mas sem compromisso com a palavra de Deus, querem viver na fornicação, na prostituição. É interessante dizer que Jesus veio para nos libertar do pecado, para nos libertar. A fornicação, o sexo fora do casamento é pecado, é fornicação. O adultério é pecado, é imoralidade. E nós podemos ver que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então nós queremos dizer que hoje em dia nós vamos ver escandalosamente, né, dentro da sociedade, várias vidas sendo tiradas, né, por causa do nosso Código Civil, em que pessoas que tiram a vida ali com a intenção de matar, em um homicídio doloso, nós podemos ver que muitas pessoas não são punidas, né, não são punidas por causa dos seus crimes, por causa que a nossa lei, o nosso Código Penal é um código ultrapassado, com leis que muitas vezes favorece, né, o criminoso, aquela pessoa que cometeu o crime, ela não é punida pelos seus crimes que ela comete na sociedade em que nós vivemos. Mas de acordo com a palavra de Deus, aquela pessoa que cometia um crime doloso com a intenção de matar, premeditado, aquela pessoa sendo comprovada, sendo julgada, ali a sua intenção, ela seria condenada à morte, né, por causa do seu crime. Então nós vamos ver que a palavra de Deus, nessa lição que nós estamos aqui estudando, a palavra de Deus é: não matarás, não matarás, não matarás o inocente, não matarás, não matarás. Então nós devemos preservar a vida, devemos valorizar a vida, porque a vida é sagrada. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus, né? Então devemos valorizar a vida, porque Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Meus queridos, chegamos aqui mais uma vez no final desse estudo, na 7ª lição: não matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento moral e universal. Aqui já estamos aqui com um pouco mais de 40 minutos, então aqui é só um resumo, né? É só um resumo aqui. Espero que esse resumo aqui possa estar te ajudando aí, esclarecendo alguns pontos importantes aí desse nosso estudo da Escola Dominical. E eu peço para você mais uma vez, você que chegou até o final desse vídeo, eu peço para você mais uma vez se inscrever no nosso canal, pode fazer o comentário aí, deixe um like e que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a igreja que você congrega. Amém? Então espero você no próximo vídeo, na lição 8. A lição 8 é: não adulterarás,
uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. Então a lição 8 é não adulterarás, ou seja, não cometerás adultério, né? É a lição 8 que nós iremos estudar em breve na semana que vem. Então, um abraço para você, que Deus te abençoe, espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus. Se inscreve no nosso canal e deixa aí um like aí para nos fortalecer. Amém? Fique com Deus e eu espero você no próximo vídeo.